bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo que transforma realmente a sua vida e entrega muito mais que conteúdo por aí. Ative esse sininho, se inscreva para você ficar por dentro de todos os conteúdos, tá bom? E hoje eu quero te contar uma história que nunca foi fácil de contar, uma ferida que virou método, uma história que por muito tempo eu quis esconder, mas eu entendi que esconder não ajudaria ninguém. E que talvez a minha dor seja exatamente o que vai curar a sua. Eu tinha entre 13 e 14 anos quando meu pai puxou uma faca e veio na minha direção. Fica aqui comigo, porque o que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Meu pai, ele era ausente, não o tipo de ausência que você vê, aquele pai que vai trabalhar e não aparece muito, não. Ele realmente era ausente emocionalmente falando. O homem que estava presente fisicamente, mas emocionalmente inexistente. Ele saía para beber com os amigos e às vezes sumia por 3 dias. Quando voltava era agressivo, não demonstrava amor, não falava palavras de afirmação para as filhas, pelo contrário, sempre batendo muito, sempre com muita agressividade. Ele educava a gente com punição e regras, só com punição e regras. E eu via coisas que uma criança não deveria ver. Eu via ele bater nas minhas irmãs com cinto, eu via ele colocar elas de joelho no milho e no sal. Eu aprendi uma coisa muito errada no meu subconsciente, que a única forma que o meu pai demonstrava atenção era através da dor. E isso realmente desconfigurou muita coisa na minha identidade. Inclusive, todas as vezes que eu presenciei a minha mãe sendo agredida fisicamente, das vezes que eu presenciei ela receber socos violentamente no rosto, de ver sangue descer mesmo. Por que eu tô contando tudo isso? Porque, como eu te falei, o que aconteceu depois foi que mudou tudo. Então, sem eu perceber, eu registrei uma crença que para me sentir amada eu precisava apanhar. Então hoje eu entendo que pessoas cruéis, na verdade, são pessoas que nunca conheceram o verdadeiro amor. Mas com 13 anos eu não sabia disso. E então veio aquela noite. Era tarde, a televisão estava ligada no quarto, passando a novela das 9, eu, minha mãe, minhas irmãs deitadas na cama. Ele chegou nervoso, desligou a televisão e mandou a gente dormir. Nessa época a gente já descobriu que além do alcoolismo ele estava envolvido com as drogas. E como eu aprendi a enfrentar ele, eu perguntei por que eu tenho que dormir se eu não estou com sono? Ele disse porque eu estou mandando. Então eu levantei, ele desligou a televisão, eu levantei, fui lá e liguei de volta. E quando ele me viu fazendo isso, ele puxou uma faca grande da cintura. No Nordeste a gente chama essa de peixeira. E ele veio na minha direção. No momento em que ele veio, eu senti uma mão assim me virando de lado, que a ponta da faca riscou meu braço e caiu no chão. Então eu saí correndo para a rua dizendo para mim mesma que eu nunca mais voltaria para casa, que nunca mais eu queria ver aquele homem. E enquanto eu corria, encontrei uma parte tinha uma mercearia na esquina, sentei ali, coloquei as mãos entre os joelhos e minha mãe viu na hora que eu saí correndo. Nessa época tinha um rapaz que trabalhava com a gente e ela pediu para ele ir atrás de mim. Quando ele chegou, que ele foi atrás de mim, me viu, ele conversou comigo e me convenceu a voltar. E eu com muito medo, mas voltei. E aí minha mãe tomou uma decisão de fato de que não dava mais para continuar, precisava separar. Mas tudo isso aconteceu, um caos externo aconteceu e internamente aconteceu um caos muito maior ainda. Uma ferida se instalou, fraturas na alma foram realizadas, uma conexão, um elo de paternidade foi totalmente quebrado, deslacerado. Então isso tem muito mais poderoso, impactante em todas as áreas da vida de uma mulher que a gente não tem nem noção. O quanto que isso me fez ser disfuncional.
porque o pai, ele é uma figura que dá direção. A paternidade é o lugar onde Deus mais se manifesta, e para uma mulher principalmente. Então o que aconteceu depois de tudo isso foi silencioso, não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Essa vivência se tornou uma crença que eu não sabia que estava carregando. A ideia de que para ser amada eu precisava ser maltratada, para chamar a atenção de alguém eu precisava sofrer. Olha que disfunção! E essa crença começou a governar os meus relacionamentos sem que eu percebesse. Eu buscava, na verdade, pessoas que me tratavam mal. E quando alguém me tratava bem, eu nem sabia receber. Parecia errado, parecia falso, porque no meu subconsciente, amor e dor eram a mesma coisa. Isso é o que crenças limitantes fazem. Elas não aparecem como uma placa escrita. Eu sou uma crença limitante. Elas aparecem como escolhas que você faz, que eu fiz, como padrões que se repetem, como relacionamentos que terminam sempre da mesma forma, como uma vida que não avança, não importa quanto você tente. Mas Deus, com a sua palavra que muda tudo, me encontrou. E não foi de uma hora para outra, foi um processo longo, doloroso e lindo ao mesmo tempo. Foi o processo de desmontar tudo que estava quebrado por dentro, um Lego, tipo um Lego, sabe? De entender que a minha identidade não estava na dor do meu pai, que o que ele fez dizia sobre a dor dele, não sobre o meu valor. Então existe uma verdade sobre mim, sobre você, que precisa ser manifestada. E para mim também, que eu era amada profundamente por um pai que nunca ia puxar uma faca para mim, que nunca vai sumir por 3 dias, que não vai me tratar com peso. E quando essa verdade desceu da cabeça para o meu coração, algo mudou. Não foi do dia para a noite, mas mudou. E foi desse processo que nasceu o método Dan. Ele não nasceu de um livro que eu li, não nasceu de uma formação que eu fiz, nasceu da minha própria reconstrução. Eu não ensino o que eu estudei, eu conduzo o caminho que eu percorri. O Dan, que significa desperte, ative e multiplique, que é o que eu estou vestida aqui, ó, é o sistema que eu mesma precisei atravessar para sair de uma menina que acreditava que precisava sofrer para ser amada, para uma mulher que sabe quem é em Deus, que sabe o que merece, que sabe o que pode construir e que hoje conduz outras mulheres a percorrer esse mesmo caminho. Eu te contei isso hoje porque eu acredito que a sua história também tem redenção, que a ferida que você carrega não precisa continuar sendo um peso, ela pode virar o seu método. Me conta aqui nos comentários se você também carrega uma ferida da infância que ainda ecoa na sua vida hoje. Não precisa me contar tudo, só me diz, eu carrego. E saiba que você não está sozinha. Te vejo no próximo vídeo.